Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a melhor hora que você encontrou para vir tomar esse café gostoso comigo. Já pegou seu café? Bom, então antes de começar, para não perder o hábito, eu quero que você já faça a gentileza de dar uma curtida nesse conteúdo, compartilhe com quem mais possa se beneficiar e vamos juntos nesse movimento de cura através do Theta Healing, né? Na leitura desse livro. Gente, eu quero agradecer muito tantas manifestações de carinho, de reconhecimento do meu trabalho, assim, eu tô muito feliz, muito motivada com tantas mensagens carinhosas que eu recebi por aqui e também lá no Insta, onde eu me movimento bastante, faço lives, inclusive se você não me acompanha no Instagram, vou deixar aqui o nome, me segue lá, porque tem live toda semana. Então, quem está me perguntando sobre esse conteúdo, eu estou preparando um vídeo de perguntas e respostas que eu vou lançar nessa semana. No entanto, algumas pessoas estão dizendo que acompanham a leitura comigo, que estão adorando, mas que não conseguem visualizar, não conseguem sentir, que isso não é para elas, que elas estão acompanhando todos os dias, mas que elas sentem que isso talvez não seja para elas. Gente, vamos entender que isso aqui é a leitura de um livro, isso não é um curso. A leitura desse livro não te torna um praticante de Theta Healing, te torna uma pessoa embasada, né, para falar sobre o Theta Healing, para entender o Theta Healing, muito mais para você ter um contato com a técnica, entender a coerência da técnica, ver se isso faz sentido para você, se faz sentido você seguir se tornando um praticante, um curador para você ou para o entorno. Então, se você gostou desse conteúdo, é muito importante que você faça um curso, porque o curso é realmente um treinamento. Aqui nós temos a teoria do que é o Theta Healing, o curso vai trazer na prática, vai te tornar realmente um praticante. Ele é todo formatado para que essas coisas que estão descritas aqui venham à tona e você realmente possa sentir, liberar, trazer, fazer as leituras, tá? Então, claro, muita gente já sente mudanças lendo esse livro, porque só a expansão da consciência que isso traz já é curativo. E pessoas que são mais sensíveis começam a fazer os exercícios aqui comigo e já vão trazendo isso à tona. Mas o livro não substitui o curso, de forma alguma. Então, se você está sentindo esse chamado, está gostando desse conteúdo, está vendo que a gente está num momento onde é urgente a autocura, o autoconhecimento, gente, eu vou dar o último curso desse semestre agora em maio, uma oportunidade linda para você fazer de onde estiver, online, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo todas as informações e lembrando que esses cursos têm vagas limitadas, então se você tiver interesse, já entre em contato, vê se tem vaga e vamos juntos que eu vou amar te receber numa turma. Então vamos entrar no nosso capítulo 9, por que as pessoas não se curam? Então a Vaiana começa falando que, apesar dela ter feito muitas curas já, lembra que ela comandava as curas e muitas pessoas se curavam através daquele processo onde ela subia até o Criador e comandava, né, uma cura no paciente, testemunhando que o Criador mudasse aquilo, ela começou a perceber que algumas pessoas tinham a cura e outras não. Então ela subiu até o Criador e começou a perguntar por que algumas pessoas não se curavam. E ele respondia para ela que algumas pessoas tinham questões genéticas. E naquele momento ela entendia a genética como algo determinista, então ela acreditava, quando o Criador dizia a ela que era uma questão genética, ela acreditava que aquilo não podia ser mudado, então ela mandava a pessoa de volta para casa dizendo que aquilo era uma questão genética. Até que em 1999, mais ou menos, ela teve uma questão, uma disfunção dela, que ela descobriu que era genética. E aí ela perguntou para o Criador como que ela ia fazer para mudar aquilo, como que ela podia se curar. E para surpresa dela, ele disse que ele ia passar 16 lições para ela de como mudar, que era possível mudar a genética. Ela ficou muito intrigada, já que a informação sobre a ativação do DNA que ela fez no primeiro livro dela, antes desse, tinha sido recebida em apenas uma lição. Aí ela diz assim, ó: ansiosamente esperei para receber as 16 aulas. Depois de receber a primeira, imediatamente coloquei em prática as informações para serem trabalhadas. Os resultados continuaram a melhorar, mas eu ainda me deparava com pessoas que não podiam ser curadas. Eu ia ao Criador, no meio de uma cura, e perguntava: Criador, o que está bloqueando essa cura? E ouvi uma voz que me dizia: essa pessoa acredita que deveria estar doente. Ou, essa pessoa acredita que deveria ser punida. Ou, essa pessoa acredita no que o seu médico diz. Ou, essa pessoa realmente quer morrer.
Considerando que eu não tinha o direito de mudar as crenças de uma pessoa, ou mesmo remotamente me permitir de tal pensamento, eu mandava a pessoa para casa dizendo que elas precisavam trabalhar em como se sentiam sobre si mesmas. E aí ela conta que antes de 1999, ela já tinha trabalhado com técnicas de reprogramação, com hipnose. Na verdade, a Havaiana foi casada com um homem que trabalhava com hipnose, então ela entendia um pouco, ela lia muito sobre o assunto. E aí ela diz que quando trabalhou com essas técnicas, as transformações eram muito lentas e ao mesmo tempo inconsistentes, né, na integração dessas crenças a ponto de configurar uma cura. Mas aí ela diz que em 1999, o Criador mostrou a ela que ela poderia mudar padrões de crenças em segundos. Olha aqui, ela põe assim, por exemplo, descobrir ser capaz de alterar padrões de crença como você não é inteligente o suficiente, você não é bom o suficiente, dinheiro é ruim, dinheiro é do mal, eu não posso ser sensitivo, eu não sou um curador, ou eu estou separado de Deus, eu não sou digno do amor de Deus, enfim, você pode ter várias crenças desse tipo. Ela descobriu pelo Criador que isso podia ser mudado em segundos. Descobri que isso também funcionaria com outros sistemas de crenças, como eu irei sofrer, eu tenho que ter essa doença, ou isso é genético. Descobri que esses, além de outros padrões, poderiam ser mudados em segundos. E aí ela diz que conforme foi recebendo essas técnicas do Criador, ela foi percebendo que um padrão começava a se formar, um padrão que ela acredita ser uma verdadeira transformação na cura energética para sempre. Doença como declaração individual. Então ela começa dizendo que não importa, né, se a sua doença veio por agentes tóxicos como radiação, metais pesados, envenenamento, se veio por sentimentos tóxicos como raiva, ressentimentos, culpa, ou se veio por uma questão genética ou até por uma combinação de todos esses fatores. Cada doença deve ser tratada individualmente. E, gente, isso é genial, né? Eu acho que é isso que falta um pouco na nossa medicina atual. A gente não tem mais o que tínhamos antes como médico da família, né? A gente não olha mais para uma pessoa com todos os seus aspectos. Hoje temos tantas especializações, às vezes o médico chega e ele nem te toca, ele já te manda para um especialista, para outro, e aí os computadores vão dando resultados. Mas cada pessoa é um universo único, é um sistema único e é um conjunto de fatores que geram a doença. Ela conta que quando ela foi curada daquele câncer linfático, ela estava num casamento totalmente disfuncional. Ela estava tão desanimada que ela se sentia verdadeiramente num limbo. Muitas pessoas disseram que ela tinha criado aquele câncer por causa daqueles sentimentos, daquele casamento. Mas ela não acreditava nisso, ela acreditava que aquele câncer tinha acontecido por causa de intoxicação de mercúrio. E ela fez muitas limpezas, e ela entendeu que só podia ser curada quando o corpo dela tivesse sido completamente limpo. Então ela fez várias desintoxicações para limpar todo aquele mercúrio que ela sabia que estava no sistema dela, né, da época que ela tinha trabalhado lá na usina. Quando ela entendeu que tinha tirado mercúrio suficiente, ela comandou a cura e ela aceitou aquela cura porque ela acreditou que ela podia receber uma cura, já que ela tinha limpado o que tinha gerado a disfunção dela. E o que ela descobriu ali é que certos metais pesados, eles carregam influências de crenças através de formas de pensamento pesadas, né? E que uma vez limpos, aquilo deixa de afetar a pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os metais pesados que estão nos nossos cosméticos, né? Nas amálgamas que estão nos dentes. Isso é muito tóxico e isso influencia, inclusive, suas crenças e seus pensamentos. Olha, ele escreve aqui: meu câncer foi causado pelo mercúrio e enquanto o mercúrio estava no meu sistema, eu era incapaz de acreditar que o câncer poderia ser curado. Toxinas têm suas próprias influências energéticas sobre o corpo, tanto quanto as emoções e o sistema de crenças. Conforme a vida de uma pessoa se desenvolve, ela é submetida a uma vasta gama de sentimentos e emoções, muitas das quais se tornam sistemas de crenças. Sistemas de crenças em si também podem levar pessoas a adoecer. Ódio realmente alimenta o câncer. O câncer cresce a partir do ódio como um meio de encapsulá-lo. As emoções e as crenças de uma pessoa desempenham um papel significativo em você poder curá-lo ou não. Para esclarecer, as emoções são determinantes na capacidade de as pessoas acreditarem que podem se curar ou se devem ficar doentes ou morrer. A Havaiana, numa época da vida dela, trabalhou 14 horas por dia, fazendo leituras seguidas de comandos de curas em meia hora cada, 6 vezes por semana.
Nessa época, ela estava no auge do encantamento teta e ela estava recebendo intuitivamente muitas informações. Ela fez milhares de leituras nesse momento e ela percebeu que 9 em 10 pacientes que acreditavam que mereciam a cura, que queriam a cura e que podiam se curar, realmente se curavam. Mas eram pessoas que tinham no sistema de crenças delas que elas deveriam se curar, que elas mereciam se curar, que elas poderiam se curar. Às vezes, a morte é a cura. Às vezes você vai trabalhar com pessoas que simplesmente querem morrer. Elas não estão preocupadas se o praticante pode curar ou não. Elas simplesmente tanto faz, elas querem morrer e você não pode fazer nada por isso. Você tem que respeitar esse livre-arbítrio delas. Então a Havaiana conta a história de uma mulher que foi procurá-la para curar um câncer na tireoide, que geralmente um câncer na tireoide é um câncer muito simples de ser curado pela medicina convencional, principalmente se é pego no começo. No entanto, essa mulher deixou o negócio crescer desenfreadamente, já estava do tamanho de uma laranja, afetando as cordas vocais e tudo isso tinha se espalhado já por todo o corpo. Ela disse que quando a mulher chegou lá pela primeira vez, ela podia sentir que essa moça estava morrendo, mas o marido levou lá no intuito de salvá-la. Então a Havaiana decidiu trabalhar também com cromoterapia e com a cura em teta. Mas ela percebia que essa mulher não estava reagindo, então ela perguntou, o que ela estaria ganhando com essa doença. E essa senhora respondeu que desde que ela adoeceu, o marido dela estava dando muita atenção a ela. Eles nunca estiveram tão próximos e que ela estava muito feliz por isso. Então a Havaiana diz que de um ponto de vista, de uma perspectiva terapêutica, aquilo foi muito esclarecedor para ela, Ela faz uma pergunta aqui, então criamos situações de natureza negativa para obter um resultado positivo? Foi por isso que ela teve câncer, para ser amada? Foi quando a Havaiana começou a entender o que estava acontecendo no sistema de crenças. Além das crenças que ela já tinha percebido que eram limitantes, ela percebeu que também havia ganhos nas disfunções e que a gente tinha que entender esses ganhos. Bom, enfim, depois de ter trabalhado 2 vezes com essa mulher, a mulher foi embora e não voltou por 4 meses. E quando ela voltou já dava pena de ver, ela estava num estado lastimável. Então a Havaiana levou para dentro, para tratá-la e subiu e perguntou ao Criador por que isso está acontecendo com essa mulher, por que ela não está se curando. E o Criador disse a ela, Havaiana, essa mulher quer morrer, essa mulher não quer viver mais. Então a Havaiana perguntou a essa senhora, mas você não quer mais viver? E ela disse, sim, mas o meu marido foi chamado de volta ao trabalho e ele não está mais tendo tempo para ficar comigo. Então a Havaiana percebeu que ela já estava num estado de desânimo, porque o ganho que ela estava tendo, que estava fazendo sentido para a vida dela, já tinha sido perdido. Aí a Havaiana diz, mais uma vez trabalhei nela para vê-la indo embora e nunca mais voltar. E um tempo depois, acho que uma semana depois, o marido ligou dizendo que ela estava internada no hospital, se a Havaiana poderia ir vê-la. E a Havaiana foi até o hospital, então ela já não falava mais, e o marido pediu para a Havaiana se conectar com ela e contar para ele o que ela estava sentindo. Então a Havaiana se conectou e recebeu intuitivamente, que a vida dela não tinha mais sentido e que ela estava naquele momento se despedindo do marido, que ela estava partindo. Então a Havaiana, aos prantos, contou isso para o marido e a mulher partiu. Deixe-me ir. Então aqui tem um outro caso que a Havaiana conta de uma paciente que chegou com um câncer na mama que já tinha se espalhado para o corpo todo. E quando a Havaiana perguntou para ela se ela queria viver, ela disse que não, que ela estava cansada de viver, que tudo que ela queria era partir. A Havaiana perguntou por quê, ouviu a história dela e ela disse que estava muito cansada de ver a irmã brigando com o marido. A irmã brigava muito com o marido porque o marido acreditava que ela não devia ser aliviada da dor, que ela devia ficar sentindo a dor para pagar pelos pecados dela. E a irmã brigava com o marido por isso e ela já estava cansada de tanta dor e ainda de ver essas brigas, então ela simplesmente queria partir. Então a Havaiana subiu e comandou ao Criador que liberasse a dor daquela mulher. E ela sabia também que essa pessoa precisava de uma terapia para liberar suas emoções. Então ela comandou e testemunhou o Criador, liberando essa dor e ajudando essa moça nessa questão. E aí, 3 dias depois, a moça morreu, tendo liberado suas emoções com um amigo próximo da Havaiana. Então ela disse que aquilo foi muito estranho para ela e ela foi incapaz de impedir que aquela pessoa morresse, porque a pessoa queria morrer, ela não teve o que fazer. Mas que uma semana depois o marido procurou a Havaiana e disse que ele estava muito grato por ela tê-la ajudado a fazer essa passagem sem dor, a liberar essa dor e a sugerir que ela fosse liberar suas emoções.
E é isso, a gente sempre respeita o livre-arbítrio. Enquanto a pessoa tem um sistema de crenças, mas tem a vontade da cura, você pode ajudar a ressignificar esse sistema de crenças. Mas se a pessoa simplesmente quer partir, a gente não tem como interferir. Então a Havaiana fez aquilo que foi possível, facilitou essa passagem, mas realmente a escolha desse ser humano foi partir. Bom, eu deixo vocês por aqui e continuamos amanhã seguindo a leitura desse capítulo. Um beijo grande e até breve. Arro!